Senhor presidente, inicialmente queria agradecer ao vereador Becker por essa oportunidade. É por isso que nós, vereadores, aqui não temos, né, restrições partidárias e restrições pessoais, o que demonstra essa tranquilidade dentro da casa. E aí a gente pode ter mais tempo de falar no dia de hoje, que é um dia tão importante, que a gente passou algumas noites aí meio transtornados. Eu queria iniciar hoje a fala sobre o Junho Verde. No dia de ontem, nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E, com isso, eu já venho há algum tempo tendo solicitações de alguns moradores no que diz respeito à questão da horta comunitária. E aí a gente tem, no município de Blumenau, nós temos algumas legislações, né, que tratam especificamente da questão das associações de moradores. E eu estou, no dia de hoje, também apresentando pela ordem um projeto que ele vai regulamentar a questão da horta comunitária no município de Blumenau. É uma situação que a gente acaba fazendo com que a comunidade tenha acesso a essa horta comunitária, de um certo modo retira, né, um pouco do ônus do município, que é aquele terreno baldio que fica lá, né, tendo aquele custo elevado para a questão de manutenção desse terreno, e incentiva, obviamente, a cultivar os alimentos naturais, enfim, eu acho que a cidade ganha, o munícipe ganha, todos eles acabam ganhando. Então, essa é uma contribuição desse vereador, que tem trabalhado bastante, a gente tem feito a nossa parte, e eu entendo que é positivo e importante que o vereador aqui seja atuante. Eu tenho certeza que toda essa legislatura tem feito várias demandas nesse sentido, que tem demonstrado uma legislatura diferenciada. Concedo a parte ao vereador Bruno. Com a parte concedida pelo orador, vereador Bruno. Aperta. Agora foi. Obrigado, vereador Alexandre Caminha. Quero parabenizá-lo por essa ideia. Inclusive, a gente fez aqui, logo que entramos, a questão de uma indicação, defendi essa ideia, inclusive, nos nossos vídeos antes de campanha, no sentido do executivo, tentar fazer uma parceria com as associações de moradores para que a gente possa avançar. Acho que outro vereador aqui, o outro Alexandre, o Alexandre Matias também trouxe, né, um exemplo aqui das escolas na nossa cidade fazendo isso. Até onde eu sei, já temos 2 escolas que estão com esse projeto. Tem outras que a gente está conversando paralelamente. E eu acho uma atitude importantíssima para valorizar essa questão do meio ambiente com a educação, para que a gente tenha essa vivência, para que as crianças tenham esse pensamento, essa nova concepção. Então, sou totalmente favorável a esse projeto. O que puder contar com a minha presença aqui e auxílio, com certeza, sou favorável a esse projeto. Parabéns. Obrigado, vereador. Também o vereador Alexandre Matias. Na verdade, existem projetos que já estão encaminhados no município e a ideia da legislação é que a gente possa regulamentar isso para todo o município, ou seja, a partir da hora que ele tem uma associação de moradores, ele pode fazer esse encaminhamento de modo que aquela associação de moradores conviva, né, comunitariamente com aquele ambiente, eles vão cuidar do ambiente e vão cultivar ali um material de primeira qualidade, que é aquele material sem agrotóxico. Bom, presidente, eu não poderia deixar de falar. Agora, às 15 horas, nós tivemos a medição do rio, 8,16 metros. Talvez até o final da minha fala saia a medição das 16 horas. Estamos em 8,16 metros, tivemos bastante a diminuição significativa do rio. Quero sempre aqui, não posso deixar de falar, estive em convívio direto ali com o pessoal do CEOPS, era uma realização minha, eu falei na semana passada, na semana retrasada, de que sempre gostei muito dessa parte de previsões, né, de ter, saber o tempo como ficará no dia de amanhã. Repito, durante uma boa época fui pescador e durante essa parte de pescaria a gente precisava saber como estaria o dia no tempo de amanhã, senão nem adiantava ir para o mar, né? Então, assim, desse modo, eu me realizei bastante nesse período, porque são profissionais muito competentes, são pessoas que estudaram para isso e que, de uma certa forma, tiveram aí um acerto aí durante muito tempo acima do normal. Concedo a parte ao vereador... Com a parte, presidente. Com a parte concedida pelo orador, vereador Gilson. Vereador, quero te dar os parabéns e quero te dar o recado da minha comunidade, das pessoas onde eu estava ontem e hoje, e todo mundo elogiando o seu trabalho, a forma como você tem trazido isso de forma tranquila, sem alarde, com informações precisas do CEOPS, a sua preocupação, e as suas imagens, obviamente, são algo que realmente tem dado tranquilidade à população de Blumenau. Então, quero te trazer esses parabéns, que foi comentado hoje muito na comunidade, exatamente, que tem acompanhado pelo seu Facebook, enfim, pela forma como você vem dando esse procedimento. Inclusive, saiu no Jornal do Santa, lhe dando parabéns, realmente, ponto para você, ponto para essa casa que vem pautando e trabalhando de forma tranquila essa situação das enchentes. Obrigado, vereador. Obrigado de verdade. Faço esse trabalho de coração, né? Eu tenho esse equipamento já há muito tempo. Eu posso dizer que fui um dos primeiros a ter um equipamento desse aqui em Blumenau.
devidamente regulamentado, até porque alguns já me puxaram a orelha, mas o meu aparelho é devidamente regulamentado, eu tenho toda a especificação técnica e conhecimento, além de habilitação para isso, e é uma obrigação minha como vereador fazer essa parte. Concedo a parte ao vereador. Não, vereador. Concedo Com a parte concedida pelo orador, vereador Ito. Vereador, parabéns também por esse trabalho. Eu acho que é importante essa união com o próprio município para tentar, de alguma maneira, ajudar. Acho que é a parte, sim, do vereador, tem essas condições, tem que acompanhar. E também queria aqui, nobre vereador, dar parabéns ao Rodrigo Quadros. O Rodrigo Quadros, ele tem se manifestado nas mídias sociais, qualquer meio de comunicação, muito sereno, muito tranquilo das posições que ele repassa à comunidade. Isso traz segurança para a população. Traz segurança. Não traz alarme à população está consciente, as previsões estão se concretizando, acho que a realidade tem acontecido. Eu tenho certeza que essa enchente que estava programada, que era uma previsão de uma enchente, mas eu acho que vai seguir caminho, vai para Itajaí, vai para o mar e vai seguir adiante. Eu acho que a população, dessa vez, está bem preparada. Se vir acontecer, quem sabe venha as chuvas voltares aqui, eu acho que mesmo assim, Rodrigo está no local certo, até foi questionado ele no início. Obrigado, vereador. Eu também aqui quero parabenizar toda a equipe da Defesa do Cidadão, o Alerta Blue, o pessoal do CEOPS. Eles são incansáveis. Na verdade, aqui também vai o parabéns ao prefeito Napoleão pela condução da reunião que nós tivemos do GRAC, que é uma reunião pública, ou seja, as pessoas aí, infelizmente, falando de que estão sendo omitidas informações, jamais, e aqui quero olhar nos olhos de cada um de vocês, jamais foi omitida nenhum tipo de informação. Eu trabalhei durante esse período todo, justamente para que a gente tivesse essa informação, e ontem, por uma situação, caso fortuito, minha esposa acabou sofrendo um acidente doméstico, Enfim, no dia de ontem fiquei agoniado em casa cuidando da patroa, mas, enfim, sempre no telefone à disposição de todos para que a gente pudesse ter um serviço de qualidade. E nesse aspecto eu quero aproveitar um tema, eu quero falar o que diz o dicionário sobre previsão. Previsão. O que é previsão? É o que se faz antecipadamente, o que se realiza com antecedência e que poderá ocorrer futuramente. Exemplo, previsão do tempo. Suposições sobre o que ainda não ocorreu, isso é previsão. Conjunto dos procedimentos que visam evitar algo, previsão de danos, por exemplo. Então, gente, a gente precisa acreditar no pessoal do CEOPS, a gente precisa acreditar no pessoal da Defesa Civil, a gente precisa acreditar no que falam nas redes sociais, mas que são as redes sociais confiáveis. Porque a rede social hoje, ela acaba levando um vídeo de 4, 8 anos atrás, achando que é o vídeo de hoje. Porque chove igual, a chuva lá é a mesma chuva daqui, Então, a partir da hora, você acaba induzindo todas as pessoas ao erro, e isso é extremamente desnecessário para uma cidade que vem trabalhando durante muitos e muitos anos sobre isso, de modo que a gente sabe que a cidade trabalha com responsabilidade, E nós precisamos dar, sim, essa credibilidade a esse tipo de encaminhamentos. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, eu quero aqui fazer um encaminhamento de uma força-tarefa, e aí nós vamos estudar a melhor maneira, seja através de uma comissão, mais uma comissão, mas, enfim, uma comissão temporária, ou uma comissão permanente que trate sobre a prevenção das cheias e desastres naturais. Nós precisamos ter algo permanente aqui na Câmara de Vereadores, para que a gente não possa tratar a chuva só quando ela literalmente está aqui na porta da nossa casa. Nós precisamos tratar isso com respeito, porque, graças, e aí também quero parabenizar o vereador, foi vereador também, o deputado estadual Jean Kuma, que foi lá, literalmente, com o peito aberto, conversar com a comunidade indígena. Vereador, me concede mais 3 minutos pelos apartes? Foram 3 apartes? Mais 3 minutos para Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Então, ele foi lá, realmente, de peito aberto, conversar com a comunidade e resolveu uma situação que já tinha quantos anos? Há quantos anos nós estávamos tratando sobre isso? Então, de verdade, aqui vai meus parabéns, mais uma vez, ao deputado, que, de uma certa forma, de uma maneira muito tranquila, que é o seu jeito, o seu modus operandi, sempre daquele jeito tranquilo dele, disse, não, eu vou lá. O máximo que vai acontecer, eu fico. E no dia de ontem, na verdade, nós estávamos até, inclusive, articulando com o vereador Almir, mais o vereador Gilson, para que nós fôssemos lá. A ideia era tentar fortalecer essa situação, mas, graças a Deus, essa situação foi resolvida, a comporta foi fechada, e aí eu quero deixar uma situação muito, muito preocupante. Foram 8,52 metros, se não me engano, o pico da nossa enchente.
Se nós estivéssemos com essas comportas fechadas, talvez nós não tivéssemos nem tido enchente em Blumenau. E aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque isso é uma preocupação do próprio pessoal do CEOPS. Né? Outro ponto, vereadores, que a gente precisa tratar nessa comissão, que eu vejo que é extremamente necessário, é o quê? É que a gente possa dar esse encaminhamento e essa prerrogativa ao próprio CEOPS, que, muito embora seja um órgão público, privado, enfim, nós precisamos fazer os repasses a esse pessoal. Nós tivemos uma situação que eu vivenciei às 10 horas da noite, em que a previsão ela só saiu às 10h45. Gente, isso a gente não pode mais passar. E aí eu vou dizer que eu, lá, atrás do computador, fiquei angustiado. Você imagina toda a cidade de Blumenau angustiada por uma situação que era uma previsão. Né? E eles acertam nessas previsões. Mesmo assim, o professor acabou fazendo um encaminhamento com 10 horas de antecedência e errou por 1 centímetro. Né? Ou seja, nós precisamos dar a essas pessoas a credibilidade, nós precisamos ter backups desses encaminhamentos, nós precisamos fazer com que essas réguas tenham, né, um nivelamento para que a gente não tenha a régua 1 mede tantos centímetros, a régua 2 tantos centímetros, e a régua do CEOPS mede... Gente, nós precisamos padronizar isso. Por isso eu digo, quem mora numa cidade que é uma cidade litorânea, eles vão trabalhar com a parte de pesca. É natural que quem mora na praia vai se preocupar com a pesca, vai se preocupar com a maré, enfim. Cara, nós moramos do lado do rio, gente. Nós precisamos ter, com responsabilidade, uma comissão que trate disso temporariamente. Ininterruptamente, porque a cidade de Blumenau precisa desse respeito, o cidadão de Blumenau precisa, e aí o CEOPS não trabalha só com a cidade de Blumenau. Se vocês entrarem no site do CEOPS, aí entrem. Né? Ao invés de ficarmos aí criticando, entrem no site do CEOPS e visualizem quantas cidades eles têm monitoradas aqui em Blumenau. Por isso dessa previsão que sempre dá certo, e aí sempre vai esse parabéns a esse pessoal. Eu teria uma fala a respeito do ISS, mas eu vou deixar isso para quinta-feira, que vai os parabéns aí também para toda a bancada catarinense que votou favoravelmente à derrubada do veto do presidente da República, que isso vai trazer para o município de Blumenau algo em torno de 18 milhões de reais com o retorno do ISS. Era isso pelo dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigado a todos.